Mas mesmo com o Roberto Salles, além de você falar bastante em relação ao meio ambiente, a gente também viu a gente está vivendo um momento agora da internet, das redes sociais, e a extrema-direita se apropriou disso de uma forma desigual, assim, uma forma. Eles são muito habilidosos, né? E a esquerda ainda continua ainda meio que atrasada nisso, né? Ainda a gente não deve deixar, eu penso da seguinte forma, a gente não tem que deixar as ruas, mas a gente tem que assumir também as redes sociais, a internet, né? Principalmente porque eles não têm escrúpulo nenhum. Disseminam fake news, manipulam qualquer tipo de fatos, como você já falou. Como é que você acha que a gente tem que agir? Né? Eu vejo, por exemplo, a Tabata na rede social. Ela tem uma forte presença, ela sabe como conversar, ela sabe como atingir o público ali, né? Então, são só as lideranças jovens que conseguem alcançar isso, ou a gente precisa fazer uma reformulação e a gente assumir também o nosso espaço na internet? Eu acho que a esquerda de conjunto precisa fazer isso, porque eu acho que nós estamos atrasados em relação à direita, sobretudo em relação à extrema-direita, essas novas organizações, MBL, bolsonarismo, nós estamos atrasados na disputa dessa arena. A esquerda, ela tem que entender que o mundo mudou, não é? Que existem outras formas de fazer o debate político. O mundo do trabalho mudou, o sindicalismo mudou. Bastante. A gente tem, por exemplo, a minha cidade de Franca, que era conhecida como a cidade do calçado, que teve um dos maiores sindicatos do Brasil, que era o Sindicato dos Sapateiros, que você tinha fábricas gigantescas e que você conseguia fazer greves imensas que paravam fábricas com mais de 1.000 trabalhadores. Essa realidade não existe mais por conta da desindustrialização, por conta do trabalho informal. As fábricas fecharam, o sindicato perdeu parte da sua influência, as pessoas hoje não participam, não se mobilizam tanto para participar de uma assembleia, de uma mobilização assim, e a gente pode só ficar assistindo isso acontecer e lamentando que as coisas mudaram, ou a gente pode incorporar as novas maneiras de mobilizar essas pessoas. O fim é o mesmo, o fim é conscientizar, é mobilizar as pessoas da mesma maneira, mas a gente tem que utilizar todas as ferramentas. Eu acho que a gente não tem que copiar a direita no que é ruim, no que a gente não tem que fazer o mesmo que ele, nós somos melhores que isso. Sim. Então, a gente não vai fazer o debate político à base de fake news, à base de distorção. Tem que ter limite, não tem que ter censura, mas limite tem que ter. A gente não tem que copiar eles, a gente não tem que copiar eles nessa parte, porque isso não é a forma como nós fazemos política. Agora, eu acho que nós devemos aprender, sim, como utilizar os mecanismos da rede social, da internet, para fazer essas nossas pautas, esses nossos debates atingirem mais pessoas e mobilizarem mais pessoas. Hoje você tem manifestações, algumas, que elas são convocadas através da rede social e que às vezes atingem muito mais pessoas do que uma panfletagem ou do que uma assembleia, que às vezes a gente custa fazer. Eu não digo que a gente deve abandonar essa nossa fórmula tradicional de mobilização do movimento sindical, do movimento estudantil, mas complementar essa fórmula e utilizar, por que não, outras ferramentas, a rede social, o TikTok, formas de você comunicar essa política, esses debates, de uma maneira mais atrativa. A gente investiu muito nisso esse ano por conta do debate da privatização da Sabesp. Porque a gente sabe que quando a gente vai falar contra as privatizações, o debate ele é muito interditado, porque você não tem espaço na mídia, porque tem a posição do governo, porque você tem o governo e os favoráveis à privatização tem muitos mecanismos para confundir a opinião das pessoas. Se eu ficasse só da tribuna da Assembleia Legislativa fazendo discursos de 5, 10, 15 minutos e esperando que isso convencesse alguém, que muitas vezes as pessoas não teriam disposição de acompanhar, de ouvir, de entender, de se aprofundar, isso não teria chegado a ninguém. O que a gente buscou fazer? Utilizar todos os mecanismos possíveis através da rede social, da comunicação, da mobilização, tudo que a gente conseguiu imaginar e executar para que a gente pudesse tornar esse debate mais palatável, para entender o que estava em jogo, para entender o quão cínico, o quão irresponsável, o quão corrupto era você falar de você privatizar uma companhia lucrativa que era responsável pelo... Isso já aconteceu lá desde antes, lá com o Temer não, com o FHC, quando ele fez isso com a Vale do Rio Doce. Não, e a gente vê, por exemplo, a Eletrobras, que foi privatizada, uma empresa estratégica para o Brasil, que foi privatizada quase sem mobilização, exceto a categoria dos trabalhadores da Eletrobras, o movimento sindical, mas muito longe ainda de atingir uma consciência da sociedade em geral.